Oi, Tudo bem, Fátima? Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fátima, como eu estava te explicando, a gente vai iniciar essa live aqui, esperar um pouquinho que deve estar chegando o pessoal, ó, já chegou uma ali. Aham, E depois que a gente concluir ela, eu vou deixar ela salva aqui na minha página, vou marcar você, suas páginas, né? E vou uhum. baixar ela também e vou te encaminhar ela, tá? Ai, que ótimo, que E você ótimo. pode postar Uhum. nas suas mídias. Muito obrigada. Fátima, então, deixa eu me apresentar para você rapidamente, que a gente ainda não conhece, né? Eu sou R30 do Partido Novo aqui no Sul Fluminense, no Rio, bem na divisa entre o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Barra Mansa. Por que que eu tô com Barra Mansa? Por que que eu tô conversando com os candidatos do estado de São Paulo? Porque eu sou paulista, eu sou de Bananal, que é a primeira cidade aqui do estado de São Paulo, na divisa com o Rio de Janeiro. E por não existir nenhum representante do Partido Novo nessa região, eu acabei acumulando essa função também por falta de voluntários. Então eu estou dando esse suporte para vocês aqui também, tá? Então se tiver material de campanha, quiser mandar para mim, a gente está ajudando na distribuição e está fazendo essa região aqui que vai de Bananal, Arapeí, São José da Barreira até Queluz. Se eu não me engano, o próximo núcleo é em Taubaté, mas não, Lorena, desculpa, o próximo núcleo. É, depois Então estava esse até. fundo do vale aqui, o que você precisar, pode contar com a gente. Tá bom, muito obrigada. Aqui em São José dos Campos, nós não chamamos de R30, nós chamamos de DM, né? Diretório Municipal. Aí você, porque na verdade aqui também se chama de diretório municipal, porque aqui não é um diretório municipal, a gente não nos tornamos ainda um diretório municipal. Aham. No Rio são muito poucos os diretórios, se eu não me engano são só dois, que é o do Rio Capital e o de Niterói. Ah não, tem um em Petrópolis também. Uhum. São Eu, muito poucos os diretórios. eu tenho só agradecer, Rafael. Posso chamar Rafael, doutor Rafael? Claro, Rafael, por favor. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Quando o Marcelo passou, eu falei, claro, vamos lá, a gente vai aprendendo. E segunda-feira fiz a minha primeira live no Instagram, porque às vezes surge alguma coisa, é Google Meet ou aquele o Zoom, né? E foi novidade, achei bem bom, deu tudo certinho. E com você é a segunda hoje. Que bom. Então, eu só tenho a agradecer pela sua disponibilidade. Eu estou vendo que você está conversando com vários candidatos. Isso é muito bom para nós, principalmente nós que eu sou a primeira vez que tô indo, passei pelo processo, né? Você já conhece bem. E estou Uhum. enfrentando essa campanha, tudo é muito novidade, é bem na raça mesmo e no aprendizado, né? Então eu só tenho a agradecer. Essa é a sua primeira campanha. É a primeira campanha da minha vida. E como é que foi sua história no Partido Novo? Como é que você começou? Então, eu comecei me filiando em 2018, com aquela confusão toda do final de 2017, e conversando assim. Se você achar que eu estou falando muito, você dá um toque, porque Não mulher se fala mais. preocupa, não. Tranquilo. Eu gosto de falar. Bastante tempo. Aquela confusão, sabe, de 2017, a gente estava bem decepcionado com tudo que estava acontecendo com o Brasil. E final de sim, acho que foi 2017 até. A gente estava jantando até com os filhos Uhum. e, e houve o desabafo, né? Puxa vida, como nós estamos em termos de Brasil, o que nós fizemos para merecer isso? Aí o meu filho, muito sabiamente, falou assim, naquela época, hoje ele está com 31 anos, né? Ele era mais novo, até ele muito sabiamente falou assim, não, mãe, o que nós não fizemos? Porque a gente só pensa no presidente, nós esquecemos quem nós votamos para deputado, para senador, para deputado federal. Mesmo no municipal, a gente só pensa no prefeito, não lembra, não acompanha o vereador, não acompanha o. Aí aquilo, sabe, que incomodou. Aí ele falou assim: olha, eu tenho olhado um partido diferente, um partido novo, o nome é novo. Eu vou te passar o link, dá uma olhada. Eu acho que tem a sua cara, a cara do pai. Daí nós fomos lá, eu e meu marido, eu olhei, pesquisei, ele também. Aí eu, em 2018, eu já me filiei. E ele também.
Aí a gente começou a trabalhar, assim. Aqui ainda não tinha o diretório em São José, sabe? Não estava instituído ainda. Então era um grupo, mas a gente não se achava muito onde estavam as pessoas. Aí nós começamos a trabalhar divulgando na rede social e participando de alguns eventos, tal. Resumo da ópera: 2019 foi instituído no início do ano o diretório municipal. Nós tínhamos candidato para prefeito e não foi bem no início do ano, acho que foi no meio, eu não lembro direito agora. E meu marido tinha acabado de se aposentar, convidaram ele para participar do processo seletivo para vereador, ele topou, passou. E a gente caiu de cabeça na campanha, eu fiz a campanha municipal com ele. E eu comecei a me envolvi em grupo de trabalho aqui do Novo de São José. Me tornei uma líder do GT Voluntários, que é fazer a integração dos filiados novos, a institucional, tudo aprendizado, assim, foi. Aí quanto mais você participa, mais você fica indignada com as coisas, né? Que Uhum. acontece e tal. Aí, Rafael, no final do ano, já eu senti uma certa sondagem do pessoal do DM. E aí, Fátima, será que você não vem? Eu falei, eu não, vou ficar de GT voluntário, tá bom. Assim, meio que quiabo, fugindo e tal. Aí meu marido participa do GT Candidatura e eu comecei a ele ajudar a procurar mulheres para engajar, porque a gente sabe de toda a lei de 30%, tal. Querendo a gente, desde o início de 2020, a gente estava trabalhando para a eleição de 2022. Então foram 2 anos de trabalho, de arrumar voluntário aqui, sabe, de vários grupos de trabalho, GT Comunidade, GT Evento, GT Voluntário, GT isso, são 7 até. Enfim, daí não teve jeito, Rafael. Daí eu comecei a consultar mulheres que eu sabia tal, daí eu comecei a me sentir hipócrita. Eu falei, ué, por que que eu tô? Por que que eu não vou, né? Daí falei com o Alexandre, que é meu marido, e falou, não, eu acho que se o objetivo é esse, ajudar partido, você sabe que você não pode se frustrar. A gente conversou bastante sobre isso. Daí eu participei do processo, achei assim, Que falei, nossa, não é simples, né? Diga-se de passagem, é um processo nada complexo. simples. Para mim, então, que sou da era de aula só presencial, sem computador, sem live, isso foi um aprendizado total. Aí fiz o processo, passei na primeira fase, passei na segunda, a última bancada que a bancada que entrevista, né? Você sabe que são de outros Outras estados, regiões do país. outras, exatamente, não me conheciam, não sabiam nem, né, quem que era a Fátima e tal. O meu ele tem essa característica, né? Que a gestão dos mandatários ele é completamente separada dos dirigentes do partido, justamente para evitar Ex que os dirigentes exa floresçam disso. Eu conheci muito bem a Adriana Ventura em 2020, que ela veio aqui dar uma força também para o município, o Poit, né, que são os nossos deputados de São Paulo. E veio também, eu conheci, ele veio aqui em São José, dar uma força, a Adriana Ventura também, depois o Alexis também veio, o Sérgio Vitor, que já é o nosso representante na Alesp, na Assembleia de São Paulo, estava aqui presente com a gente. Eu acabei ficando muito, nós, né, como casal, ficamos assim, muito próximos ao Sérgio Vitor, viramos voluntário dele no mandato dele, também, né, todo mundo é voluntário, e tô Coisa fazendo boa. dobradinha com o Sérgio Vitor, conheço ele bastante, sei do trabalho dele, da seriedade. É muito fácil fazer trabalho com quem a gente confia e tem os mesmos princípios e valores, né? Então, tô aqui. Sérgio é fantástico, fez um mandato muito bom mesmo. Muito bom. Teve grandes avanços ali na região Taubaté, né? Aqui nessa região do Vale do Paraíba também, de São José para baixo. Viu? Tô indo com bastante garra, com muita humildade, aprendendo bastante, é um aprendizado, Mas o mas mais importante você teve que a coragem de enfrentar esse desafio. Só a gente sabe como é fazer campanha sem dinheiro público, né? Como é difícil você não ter o escoramento financeiro que um fundão te dá, um fundo partidário. mas eu tenho uma coisa que o fundão não compra, que são voluntários, apoiadores que estão fazendo isso por convicção, porque acreditam no partido, porque acreditam em mim.
A minha campanha foi uma campanha, está sendo uma campanha humilde, modesta, diante de. Mas assim, qualquer dinheiro que coloque na minha conta, para mim é um apoio, é um voto, não tem valor. Eu não olho o valor, eu olho no apoio. Então, as pessoas que estão adesivando o carro, eu faço questão de tirar uma foto e falar: isso o dinheiro do fundão não compra. Verdade. É Verdade. muito, e é muito prazeroso você falar isso para as pessoas. O próprio Sérgio, ele fala que ele costuma. Eu estava assistindo um vídeo dele esses dias e ele falando que. Sérgio Vitor ou Victor? Vitor. Escreve Victor, mas é Sérgio Vitor, né? Eu vi um vídeo dele no Instagram dele, ele falando como ele toma cuidado. Santinho, né? Você vê. Esse pessoal do fundão, eles recebem dinheiro para fazer santinho infinito, se quiser. Então o cara emporcalha a cidade inteira, distribui santinho. O Sérgio não. O Sérgio fica olhando para ver se o cara não vai jogar no lixo. Se for para jogar no lixo, me devolve ali que eu dou para outro. Porque esse daí Eu saiu do meu peço bolso. também de volta. A gente fez aquele cartãozinho com QR Code e a pessoa fala: ah, eu já escolhi. Eu falei: ai, parabéns, você faz parte dos 30% dos eleitores que já escolheram o seu deputado federal e estadual. Mas você me devolve? Porque isso aqui eu posso dar para outro. Exato, não. E esse aqui não foi pago por você, esse aqui foi pago É, por mim. Tem um candidato aqui do Rio, o Coronel João Neves também, que ele estava falando isso ontem, anteontem na live que a gente fez. Ele estava dizendo que uhum, ele aborda as pessoas na rua e ele fala assim, ó, esse aqui fui eu que paguei, esse aqui que eu tô te dando. Esse daí, ah, mas eu já ganhei ele atrás. Não, não, esse que você ganhou lá atrás foi você que pagou. Esse você uhum. pagou. Você pagou através do seu imposto, né? Porque oriundo de fundão. Mas esse aqui sou eu que paguei. Você quer ou não? Se você não quiser, deixa comigo aqui. Ô, ô, Rafael, deixa eu te contar uma coisa. Você viu, né? Enquanto as pessoas estão fazendo. O deputado federal, né? Tem milhões aí para usar para campanha. Eu conto para você qual que é o meu orçamento. Agora está menor porque já foi gasto, né? Eu arrecadei cerca de R$ 10.000. Anteriormente à campanha, o meu filho me deu de presente um site. Meu filho, mãe, vou te dar, o que você quer de aniversário? Eu falei, um site. Ele me deu. E assim, a gente usa recurso próprio, combustível, alimentação, viagem, tudo, né? E também tem um pouco de recurso nosso ali. Então, poxa, eu vou ficar muito orgulhosa. Eu não, sabe, eu não estou me importando muito com o resultado, mas assim, só de estar conscientizando as pessoas, de estar falando isso, de estar consciente, de ir atrás do foco no Congresso, porque é lá que as coisas acontecem, não ficar nessa polarização, de ter uma outra visão da política, eu já me sinto muito bem, sabe? Falo assim, ah, é isso aí, vamos para frente, vou fazer a coisa certa, bem feita. Apoio as mulheres também do grupo das novatas, a gente fica lá, uma apoiando a outra, vamos lá, vamos lá. As mulheres estão muito unidas, estou gostando de ver. É a grande importância que eu vejo no trabalho de vocês. Como você falou, independente do resultado, eu acho que já obteve uma parcela significativa de sucesso. Da gente conscientizar, mostrar que é possível fazer política sem meter a mão no dinheiro público. É possível fazer uma campanha honesta, uma campanha limpa, uma campanha módica, né? Como os nossos. E aí eles falam, ah, mas vocês não têm cargo? Temos, temos. A gente já tem 8, né, em Brasília, que estão exercendo muito bem o mandato e que foram eleitos assim, sem dinheiro público. Não, e cortando todos os privilégios e vai receber só o que está no contra-cheque. É isso. De 4 anos para cá, os nossos mandatários, mais o Zema, né? E o Adriano agora, o Adriano também de Joinville, eles simplesmente economizaram para os cofres por quase 32 milhões. Isso sem a devolução dos fundos. É Então, você brincadeira. imagina, então, É, você e imagina devolveu assim, agora 89 milhões, né, do fundão. então, eu estou contando só a economia do Congresso mesmo. É, não, De, não, o Partido Novo devolveu 89 do fundo é, que ele teria direito para essas eleições. então, mais isso daí são 200 e poucos milhões de reais no cofre público que a gente sabe que tem que ir para a educação, para a Isso saúde e para é a uma coisa que eu segurança. faço questão de bater sempre. E eu acho que o povo não tem noção do que é o valor do fundão. O É, fundão bateu 5 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? É é, muita grana. é muito dinheiro. E nós temos o segundo congresso mais caro do mundo, né?
e oneroso, e para os nossos, que poderia estar tendo muito mais recurso para ir para as principais, para as nossas principais bandeiras, que é a educação, a saúde, a segurança, enfim, eu tenho muito orgulho do partido que eu participo, sabe? Eu acho que eu estou nele porque eu acredito nos princípios e valores. Tenho também. Vamos falar um pouquinho da sua campanha. Você havia me dito que na verdade você tem um olho muito voltado para as crianças, né? E você me deu um tripé aqui que é educação, saúde e proteção. Fala um pouquinho para gente desse tripé e das crianças, né? Que pelo visto é a sua paixão. Tá. Na realidade, eu sou mãe, agora acabei, há 2 meses sou avó também, né? Que Nasceu um legal. Pedro aí. E eu não, eu tive a oportunidade de morar 2 vezes fora do Brasil, nós voltamos, e, eu olho para trás, Rafael, e vejo que o Brasil, daquele futuro, quando eu estudava, não aconteceu ainda. E eu me preocupo muito com essas próximas gerações. Acho que é uma geração assim que ela precisa ser cuidada. Ela, em termos de educação, nós estamos há quase 20 e poucos anos, 20, acho que um quarto do século, assim, super estagnados na educação básica de qualidade, né? Eu acredito que a economia, a gente vai ter só uma economia sustentável se nós realmente tivermos uma educação de qualidade sólida, com cursos profissionalizantes e aquela educação e escola integral, porque escola integral já era no tempo de ter. Não é uma, duas. Aqui em São José nós temos. Em São Paulo a gente tem boas escolas estaduais públicas que são e são integral, mas é uma ou outra e forma fila. Isso tem que ser para todo mundo, sabe? Até você ou eu que ou meus filhos que quiserem que são pagadores de impostos e quiser que o filho estude na escola pública, ter o direito disso. Porque os meus filhos estudaram em escola pública na Europa e eu vejo que foi muito bom para eles, porque eles conviveram, tiveram a Uma flexibilidade, diversidade, né, maior. exatamente, e estudaram com filhos de... assim, sabe? Não, tiveram uma vivência muito boa no sentido assim, tipo, eles estudaram com crianças, com alunos colegas, tipo, amiguinhos, que os pais eram de outros países, estavam lá fazendo um trabalho de pedreiro, disso, e como diretor de empresa. Uhum. Então, eu acho que no Brasil, assim, bom, mas isso é um sonho muito longo, né? Muito, eu Mas acho é assim, possível, é possível. A gente é está construindo possível se a isso. gente começar já, né? Eu acho que, como federal, eu acho que tem que realmente pautar naquele Sistema Nacional de Educação que está parado no Congresso. É isso que eu ia te perguntar. O que é isso aí? Como é que está isso? Então, você está vendo? Só, olha só que situação. O SUS e o SNE, ele é da Constituição de 1988, sendo que os dois sistemas teriam que estar em vigência 2 anos depois. O Uhum. SUS, em 1990, estava na vigência, até hoje, ele é imune às trocas de cadeira. Ele tem um sistema, esse sistema ele funciona no Brasil, é lógico que tem regiões que é melhor, São Paulo tem um SUS melhor, que tem uma renda per capita melhora, mas tem lugares que é menor, mas ele tem, nós todos somos usuários do SUS, através de vacina, o estrangeiro vem para cá, se acontece alguma coisa com ele, ele é atendido pelo SUS, tem a Anvisa que faz parte do SUS, então é um sistema, né? E o bom é que eu percebo que, apesar de ter muita reclamação ainda, a parte médica ela é boa, gente. Estou falando isso porque eu tenho uma filha que é médica de família, ela começou em Curitiba, que é excelente medicina de família, está em São Paulo, em Campinas agora, e ela fala, mãe, o SUS é bom na área de medicina primária, que é aquela preventiva. As crianças vão lá, tem acompanhamento. O que falha no SUS é a secundária, mas é um sistema nacional, um sistema que independe das trocas de cadeira, ele continua aí. O Sistema Nacional de Educação, ele deveria estar pronto em 1990. Ele não ficou pronto. Ele foi agora aprovado, feito pelo Senado,
eu acho que foi em abril desse ano que entrou no Congresso e ainda não foi aprovado, ou seja, ninguém sabe o que tem esse sistema. O sistema ele tem que ser um sistema nacional, lógico que dentro de cada região, porque nós somos um Brasil grande, cheio de Brasilzinhos, né? A gente tem que respeitar a É diferença verdade, dentro né? da cultural de cada estado, de cada região. Mas o sistema para nós seria um norte de como a gente melhorar. Aí houve depois de tanta insistência, de tanto que nós estávamos muito ruim na parte de índice de PISA internacional, em 2014 foi instituído o Plano Nacional de Educação. Esse plano era para ser depois do sistema. PNE, né? É o que todo mundo conhece. Tem metas, só que muitas metas ainda vai ter que ser revisado, porque é um plano para década, né? Então, em O 2024 PNE tem que ele é ser. uma parte do sistema, é isso? Ele deveria ser uma parte do sistema. Entendo, Seria a continuação, entendi. tá? Só que aconteceu primeiro. Então, acho que a gente tem que sim batalhar por esse sistema, cobrar isso no Congresso, ver qual que é o norte disso e trazer uma escola onde puxe o potencial de cada criança. Escola integral, gente. A criança, às vezes, você tem como trabalhar com uma escola integral, trazendo aulas eletivas, aulas que puxam o potencial da criança. Dinheiro tem, Rafael. Tem Tem. porque a educação Ué, investe. quanto tem que estão dando 5 bilhões aí para político fazer essa E mesmo no orçamento, a educação e a saúde leva muito em relação ao PIB. Até em relação a outros países. É que é mal gerado, sabe? Tem má qualidade aí. Então a gente tem que saber que tem o dinheiro, que é possível, que existe lá. Isso é uma coisa assim muito complexa, realmente só a nível federal vai conseguir e vai. E eu acho que, por exemplo, tem que entrar lá o deputado que for federal, que tiver com essa bandeira, ele tem que entrar em comissões de educação. Parece que a realidade não dá muito ibope, sabe, educação? Não aparece, não. Eu não digo nem que não dá ibope, você sabe, né? Sempre uma coisa que eu tenho escutado recorrentemente nessas lives que a gente tem feito é que aquela impressão, aquela velha impressão que a gente tem de que político parece que gosta do povo bem ignorante, sabe? Bem limitado em certos aspectos cognitivos. É exatamente isso, porque para permitir esse tanto de descalabro que a gente vê todo dia, para a gente ver fundão eleitoral, mensalão, regalia de Supremo Tribunal Federal, enfim, esse teto, né, esses penduricalhos que nunca deixam o teto ser cumprido, tem que ser um povo meio desconectado da realidade. Pois é. Seria E muito olha, difícil você passar isso num país politizado, num país que as pessoas estivessem cientes, né, dos seus deveres de cidadania. e vou falar uma coisa para você. No Brasil, a gente tem excelentes exemplos de boas escolas públicas. No Nordeste está dando show de bola. Pernambuco, Ceará está dando show de bola. Porque fizeram isso assim de 2014 para cá. Então, eu acho que boas práticas tem que ir lá, tem que copiar, tem que espalhar. Não precisa inventar a roda, sabe? Eu acho que tem boas coisas, mas tem que ser mais valorizado, tem que vir mais para o povo conhecer, tem que falar mais, tem que trazer o povo naquela importância de o que é importante fazer uma campanha mesmo, políticas públicas de campanha de valorização da educação. Olha, tem muita coisa para fazer. Agora, em relação à proteção, eu tenho a seguinte situação, que é uma pauta que me incomoda, é uma situação que me incomoda muito no Brasil. Eu não consigo achar por que que isso acontece. É muito triste, é da adoção. É uma situação, assim, lamentável. O que acontece é o seguinte, segundo o Cadastro Nacional de Educação, isso é Jus Brasil, é conversando com um, conversando com outro, é estudando, tá? Uhum. Para cada criança que está dentro de um abrigo, tem 6 a 7 famílias habilitadas. Olha que loucura. Aí você pergunta, por que essas crianças estão na fila? Estão na fila. Estão na fila? Por quê?
Tem aí 4 situações. Primeiro é o perfil que a família determina da criança. O que já está sendo trabalhado, porque as ONGs têm trabalhado com isso, já está melhorando isso, porque já tem famílias que vão lá, mudam o cadastro, que estão pegando os irmãos, crianças mais velhas. Agora, olha o que mais triste. Isso está sendo mudado. Você vê, depende da sociedade civil, de ONG, de campanha, está mudando. Segundo caso, é o poder público. O poder público, em várias varas de família, não tem profissional o suficiente para cumprir demandas. Aquela demanda. Fazendo uma interrupção rápida, só para esclarecer. Hoje, isso é feito 100%, todo o processo adotivo é feito pelas varas de família, né? Ou seja, é o Poder Judiciário que faz. Agora escuta só, você que é advogado, né? Olha só. As varas de famílias, elas não têm pessoas, os profissionais em número suficiente para suprir a demanda. A legislação diz o seguinte, que a cada 6 meses a criança tem que ser avaliada da situação dela, através de, acho que um assistente social. Acontece que esse laudo não consegue sair em 6 meses. Às vezes a criança perde quase 1 ano lá esperando esse laudo. Começou aí. Segunda coisa, excesso de burocracia. Terceira coisa, para processos, lentidão dos processos. Muita lentidão. Ou seja, Morosidade do judiciário, né? Que já é conhecido da gente. Entre a habilitação das famílias, que hoje até pessoas que não precisam, solteiras, que têm condições, um tio que é habilitado, essa habilitação é um processo rápido. Até a conclusão final da adoção, tem um túnel escuro que ninguém entende por que não acontece. As famílias, isso tudo é lógico, a gente sabe de toda essa complexidade emocional e psicológica que envolve a adoção. E é constitucional que a criança tem que ser protegida em todos os aspectos. É constitucional. Ponto final. Só que, de fato, essa lentidão, ela só causa danos. Ela causa danos para a família e para a criança. Por quê? A família desiste. Eu conheço casais que desistiram e são casais que têm condições de ter filhos adotivos, queriam 2, desistiram, Rafael. Tem 7 anos que A burocracia estatal venceu eles, né? eles desistiram. Aí o que acontece? A criança continua no abrigo. Gente, vocês não acreditam a quantidade de pessoas que eu converso que falam, a minha prima desistiu do processo. Eu tenho um filho, queria o segundo, desistir. Então, é um processo que causa só... A Constituição, que diz que é para proteger a criança, ligada ao ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que acontece? A burocracia tanto que acaba danos para as crianças e para as famílias. Então, eu fico assim indignada com essa situação. Aí você vai falar assim para mim, mas como resolver? Tem jeito, sabia? Tem jeito, sim. Tem jeito de criar medidas que beneficiem tanto a família como a criança para que esse processo seja menor, mais rápido, né? Para beneficiar a criança. Uhum. Aí você fala como? Revisando a lei da adoção, em primeiro lugar, certo, doutor? Tem que revisar. Eu acrescentaria uma coisa também que eu acho que faz muita falta, é a ausência de uma padronização nacional partindo do CNJ para que, com diretrizes claras e objetivas para os juízes de família seguir. Porque, na verdade, o que a gente vê é um surto de que cada juiz decide como quer. Cada juiz não tem... Exatamente. Aí a segunda parte, uma posição. eu falo que é isso, a primeira situação, que tem que revisar essa lei as leis de adoção. O segundo, eu acho que tem que revogar as leis inúteis para acabar com essa burocracia. E terceiro, tem que ter lei de responsabilidade para quem não cumpre a legislação e lei de responsabilidade para quem não cumpre os prazos dos processos de adoção. Por que a gente só tem lei de responsabilidade fiscal e o resto? Inclusive para os juízes, né? Inclusive prazos para os juízes seguirem. O problema é que o juiz não está vinculado a prazo nenhum, ele faz quando ele quer.
Ele tem que ter também, gente. Ter Todo mundo prazo. é igual, é lógico, não pode só. As pessoas têm que entender que tem que ter consciência que a lei de responsabilidade fiscal é que todo mundo conhece. Mas tudo tem que ter lei de responsabilidade, educação tem que ter, saúde tem que ter, proteção da criança tem que ter. Que é isso? Aí fica nessa coisa perdida aí. Ah, muito triste. O advogado, se você é advogado, você sabe, foi conversar com advogados de família, eles têm, quando eles pedem processo, eles sofrem a lei da responsabilidade. Advogado tem muito prazo para cumprir. Isso é verdade. Ai, coitado dele se não cumpre, né? Verdade. O juiz não tem Então, prazo, por não. que que... Senta no processo e julga quando quiser. Ai, muito triste isso tudo, sabe? Eu Deixa, acho... deixa, É. deixa eu te falar, a gente está passando um pouquinho de meia hora de live. Aham. Como é que tá a vaquinha? Você tem uma vaquinha? Deixa o endereço Eu, para quem quiser eu, doar. eu Faz. tenho, eu tenho a vaquinha, assim, agora 2 semanas, graças a Deus, estou conseguindo. Como eu te falei, você falou, você tem vídeo institucional? Eu falei, não, Rafael, gastei com impulsionamento. Eu escolhi o que gastar. Não, tem uma faquinha. Eu tenho também. Mas o que eu consegui, eu estou conseguindo arcar com a responsabilidade, porque eu tenho gente muito boa me ajudando voluntariamente. Uhum. Família me ajudando voluntariamente, amigos que adesivaram carros, pessoas que estão entregando cartão. Gente, hum, é muito, muito poderosa essa força aí de. Então, eu não posso reclamar, sabe? É pequeno o meu orçamento, mas vai dar. Se Deus quiser, vai dar. E quando eu vejo que está apertado, eu já apresento para algum amigo meu, falo, olha, estou precisando de. Que oferece antes, né? Eu não fico, só fico atrás quando eu preciso. Olha, preciso gastar tanto no impulsionamento. Você me ajuda? Ah, já consegui de 2, já tá, já paguei. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu digo o seguinte, o candidato do novo, quando a gente resolve apoiar um candidato do novo, a gente está exercendo um direito, né? Na verdade, a gente pode apoiar ou não. Essa é a diferença, porque quando você, em relação a todos os outros candidatos, você está apoiando indiretamente, querendo ou não querendo. Inclusive, gente que se diz de direita está apoiando aí um monte de candidato a deputado, governador do PT, PSOL, PSTU e tudo mais, através do fundo eleitoral, né? E como a gente não tem fundo, a pessoa que apoiar a gente está apoiando mesmo porque quer, porque acredita na causa, acredita nos ideais, acredita nos candidatos. Muito legal, muito legal. Mas fala para mim, quem quiser doar para sua vaquinha, como é que faz? É na vaquinha ou está sendo Pix para o CNPJ da campanha? Como é que você prefere? Tá sendo Pix para o meu celular mesmo, para o Isso é número do bom. meu celular. Você quer deixar para a gente o número aí? Deixo 12 9230. Uhum. Não, perdão. Esse é o antigo, peraí. Porque Depois eu eu. vou colocar aqui nos comentários para quem quiser doar. Tá. É 992 17 1370. É o meu celular Pix da campanha. Banco do Brasil. Campanha. Uhum. Vinculado ao seu CNPJ de campanha. Isso. Sempre peço, pessoal, quem puder doar no Pix da conta de campanha é melhor, porque a vaquinha é bacana também, mas geralmente a gente usa a vaquinha antes daquele período, né? Porque É. a vaquinha ela paga uma taxa, então se puder ser direto o Pix da campanha, ela não paga taxa nenhuma. É o dinheiro Então, do tempinho para ela. e você vê, né? Todo dia sai lá no Supremo os valores que o pessoal está recebendo, né? Eu digo assim, eu tive a menor doação R$ 30 e a maior 1.500. E olha, tá muito bom, entendeu? Tô Você vê, conseguindo, tô conseguindo. uma deputada concorrente sua de qualquer outro partido aí está fazendo campanha com pelo menos uns R$ 500 mil, né? Ah, no mínimo, No mínimo. no A gente mínimo. tem deputado aí com 1 milhão, 1 milhão e meio, candidato a Fora deputado. recurso pessoal que coloca também, né? Agora, eu queria falar para você também a respeito da proteção. Por que que eu abro esse leque? Porque, assim, por exemplo, eu faço um trabalho em um hospital filantrópico de atendimento a câncer de crianças infanto-juvenil. Legal. Esse, eu sei, é uma referência no Vale do Paraíba, tá? Eu trouxe até uma amiga minha que ela é americana, veio visitar, levei ela para conhecer. Aqui em São José dos Campos, é referência. Você mora em São José, né? Eu sou de São José dos Campos, sou joséense. E aí, Rafael, ela falou, poxa,
hospital de primeiro mundo. Legal. 80% das crianças é SUS, principalmente com toda essa crise, né, que houve e tal. O que acontece? A tabela do SUS, Rafael, não é reajustada desde 2007. Eu ia te perguntar isso. Com a pandemia, o, os insumos todos, eles não dobraram. Tem um insumo que triplicou. E o número de pessoas atendidas pelo SUS aumentou. Quando eu comecei lá no trabalho, era há 10 anos atrás isso, era 70% do SUS. Hoje está praticamente perto de 80%. E eu conversando, até o Alexis foi lá conhecer também, o Sérgio Vitor levou, esteve eu, o Sérgio Vitor e ele. E quem eu levo lá dos políticos fica impressionado, né, com a apresentação e a maneira como as crianças são tratadas. O hospital, ele vai além do tratamento médico, ele cuida da família, ele cuida da atuação da criança, o link criança-escola. Eu faço parte da brinquedoteca, que fica com as crianças naquela parte de educação, de ajuda mesmo ali, no, administrativa, né? E aí, o Alex, eu falei, e quando a diretora apresentou, ela falou, pois é, o SUS não tem dinheiro, a tabela sempre fala que não tem. Aí ele virou e falou assim, dinheiro tem, né? Olha o fundão que foi aprovado. Então, isso tudo é isso. Tem um número até interessante que um candidato aqui do Rio ele fez esse levantamento, que com esse valor, 5 bilhões de reais, daria para a gente fazer 68 hospitais especializados com 130 leitos. 68 hospitais. Ou seja, É. você distribuiria aí pelo menos 4 ou 5 hospitais por cada região importante do país. Olha que loucura. Então, por isso é que a minha bandeira é essa. A minha bandeira principal minha pauta principal do meu mandato, se eu estiver lá, o olhar vai ser para as crianças e para os nossos jovens, que é o futuro do nosso país na sua complexidade. Ou seja, se precisar brigar para a tabela do SUS, eu vou brigar, se tiver que brigar, brigar nesse bom sentido, né? Ir lá, batalhar, participar, desproteção, que eu acho que é importantíssimo, ver o que realmente essa coisa da adoção é uma coisa muito ruim, e a educação, com certeza, de qualidade para as crianças, é o que a gente precisa para esse Brasil, e é o que eu acredito, que a gente só vai ter a economia sustentável, baseada na educação mesmo. Não é para nós, mas a gente tem que fazer. Tem que ser feito. É um trabalho Perfeito. que tem que ser feito e a gente tem que começar a fazer. Quanto mais rápido a gente fizer, mais rápido a gente começar a colher esses frutos, né? De É. ser um país educado. Fátima, muito obrigado pelo seu tempo, adorei te conhecer. Obrigada, eu que agradeço, estou te falando, eu que agradeço pela oportunidade. Estou à disposição para distribuir material seu, tá? Em Bananal. Se quiser, Obrigada. depois eu vou te passar o endereço, se quiser mandar alguma coisa para mim. Vai ser um prazer a E gente o que, divulgar. e o que vocês precisarem também aqui de São José, do diretório, sou muito próxima ao diretório, o Marcelo Giovanni é uma pessoa sensacional, é outro voluntário, né? Muito bacana. Foi ele que, acho que foi ele que divulgou, não foi, no grupo de Foi, vocês? foi sim, foi Você sim. pediu para ele falar com os candidatos. Ele é ótimo. Gente boa Tomia demais. também, de vice, todo o diretório, todo mundo trabalha de voluntário, é muito bom, assim. A gente realmente pensa muito na população, nós estamos fazendo, assim, para o novo sair dessa tal bolha, né, que fala que a gente é sapatênis. A gente tem divulgado nas comunidades, mostrado para o empreendedor o quanto é importante o corte de tributo, Privilégio, né, de os tributo. privilégios, e eles estão entendendo, eu estou achando bem bacana, sabe, assim, de valorizar o pequeno empreendedor. O único partido que realmente está olhando não só pelo lado social, né, que a gente se preocupa com isso, como você deixou claro aqui hoje nessa live nossa, quanto o viés econômico, né? Porque não adianta você querer olhar o social se não tiver dinheiro para pagar a conta no final. Pois é, isso mesmo. Empreendedor,
A gente É. precisa do empresário, e o empresário que é tão sacrificado nesse país, né? Vilanizado no Brasil, na verdade é quem vai permitir que a gente injete dinheiro, injete recursos, injete esforço no social, que é a finalidade de qualquer sociedade economicamente justa e equilibrada. E a gente tem feito uma campanha assim de esclarecer mesmo, de consciência, de conscientização disso. Porque eu estava na praça ali, numa praça, colocando adesivos, tal, conversando com as pessoas, distribuindo cartão. Daí das pessoas falou assim: ah, eu queria colocar o adesivo, mas a minha esposa tinha um adesivo do Novo e parou no supermercado e ele falou: vocês só gostam de empresários, não sei o quê. Daí eu falei assim, aí eu fiquei com medo dela sofrer. Eu falei assim, mas gente, empresário, olha só, aquele rapaz lá da banca é um É um empresário, ele empresário. está empregando. A padaria também é um empreendedor que está empregando, gente, gera empregos. E o pequeno, já foi provado, né, que o pequeno empreendedor é que está dando emprego hoje. E é mais de Então, não 1% da pode criar essa ideia de que o empresário é uma pessoa ruim, não é isso, não gente. é, Ele não. gera E empregos. Hoje a gente tem lei trabalhista para defender os os. trabalhadores. E a grande maioria de empresas, quando a gente fala empresário, é exatamente isso. É aquele empresário unipessoal, ou que tem no máximo um funcionário. Esse é o grosso das empresas no Brasil. Ah, pô, você fala empresário, o cara pensa na Coca-Cola, na, sei lá, Volkswagen, empresas gigantes. Não é isso. Não é isso. Não Empresário é, é todos nós, né? Quem não é funcionário público, a verdade é que quem não é funcionário público trabalha por conta própria é um empresário, né? é autônomo, paga O próprio imposto, é empresário empreendedor, liberal é um empresário. claro. Então é assim, eu acho que tem que desmistificar um monte de coisa e valorizar o pequeno empresário mesmo, que está dando emprego, quem está gerando, né, os empreendedores, e diminuir essa carga tipo, tributária horrorosa. Mas isso tudo são coisas que a gente só vai conseguir falar realmente do social se a gente fizer a nossa parte. Cortar os nossos benefícios, manter um Congresso mais enxuto, sobrar mais dinheiro para o governo só se preocupar com educação, com a saúde e com a segurança. É só isso, fazendo a nossa parte. Fátima, obrigado, boa sorte na campanha, que dê Eu tudo que certo, agradeço. que você consiga chegar, Oi? que você consiga chegar lá, pelo bem do novo, pelo bem do Brasil. Ah, olha, o futuro a Deus pertence, a gente está no processo aí, mas o quanto eu puder falar e batalhar por isso, eu vou fazer. Vai dar tudo certo. Tá bom. Rafael, muito obrigada. E eu agradeço todo mundo que está aqui, que deu essa oportunidade de me ouvir, de entender por que eu estou nessa, né? E, e qualquer coisa, eu estou aí, estou à disposição para esclarecer, estou à disposição para explicar o que é o novo. E tamo junto, tá, Rafael? Se precisar de qualquer coisa e qualquer ajuda também, estamos aqui. Eu te agradeço. Vou mandar o vídeo daqui a pouquinho para você. Tá bom, muito obrigada. Boa Tchau, noite, viu? tchau. Boa noite. Tchau, obrigada para todo mundo.